Quando o manual não dá certo? Vou responder agora para vocês. Galera, às vezes que o manual não deu certo, pra gente que trabalha em oficina sabe que tem bastante história, coisas bem loucas, que você faz tudo certo e dá errado, e às vezes você tem que fazer uma coisa que teoricamente seria errado e dá certo. É bem louco, porque nem tudo a teoria funciona. Tem muitas coisas, pessoal, que é só na prática mesmo. Uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, um cliente, ele comprou uma Ranger. Ele costumava viajar bastante, ele tinha bastante Ranger. Ele sempre pegava uma Ford Ranger, vendia, pegava uma mais nova e daí sucessivamente. Ele gostava bastante do carro porque ele gostava da suspensão, ele gostava da resistência, não da manutenção, etc e tal, beleza. Ele comprou um carro com 10 mil quilômetros que ele comprou, ele viu que os pneus não estavam legal e ele também não sentia muita confiança na estabilidade. O que ele fez? Levou na concessionária. E esse carro começou a ir e voltar da concessionária até os 30 mil quilômetros. Com 30 mil quilômetros ele cansou. Por quê? Ou o carro comia pneu ou não tinha estabilidade. E esse cara levou esse carro para mim na oficina na época para eu alinhar esse carro. Eu andei com o carro, senti o carro perfeito, mas ele falou, não, eu pego estrada, às vezes dou 160, 170 e esse carro não tem como controlar. Mesmo andando reto ele está muito instável. Aí ele levava em algumas oficinas, o que o pessoal fazia? Abria o alinhamento. Quando você negativava o alinhamento, o que acontece? A frente abaixa, as rodas se abrem e o carro fica sentado, ganha estabilidade. Só que acabava com os pneus dele por dentro. E ele ficava revoltado, porque quando a gente alinhava o carro perfeitamente, segundo o que o manual pedia, o carro não comia pneu, beleza, mas o carro não tinha estabilidade nenhuma em estrada. A partir de 120 o carro ficava muito instável. E ficava aquele negócio, ou a gente seguia o manual e o carro ficava sem comer pneu, mas não tinha estabilidade nenhuma, ou a gente abria o alinhamento e o carro ficava estável, mas perdia os pneus. Passado um tempo, esse cara, ele sempre voltava assim, a cada 10 mil quilômetros, mais ou menos a cada 1 ou 2 meses ele chegava para trocar o óleo de 10 em 10 mil e conferir o alinhamento, o balanceamento. E daí eu alinhei esse carro a primeira vez com 10 mil, ele falou, o carro tá alinhadinho, mas tipo assim, passou de 120 ele tá muito instável. Eu fui lá, alinhei o carro, abri um pouco mais, ele falou, não, o carro não tá legal. E eu comecei a observar isso, que ele sempre falou pra mim o quê? Quando ele ia na concessionária, eu ia nos outros lugares, os caras abriam o pneu, o carro ganhava estabilidade, mas comia pneu. Quando você puxava pro padrão de fábrica, o carro estava. Aí é a hora que a teoria não funciona, porque o manual do carro, o site da Ford, tudo pedia para aquela Ranger alinhada com aquela especificação e o carro do cara não ficava bom. E ele usava aquele carro como se fosse um sedã, um carro de passeio. Ele pegava estrada, acelerava e ia embora. Ele, não lembro exatamente quando era a profissão dele, mas ele tinha que estar em uma empresa, às vezes ele ia para outro estado para se apresentar em outra empresa. E ele viajava o Brasil com esse carro. Até que eu tive que ter uma ideia. Eu falei, eu preciso do alinhamento aberto para que esse carro tenha estabilidade, mas ele não pode comer pneu, pessoal. O que eu fiz? A Ranger, as bandejas superiores delas, elas têm como se fosse uma chapa presa assim em tipo um C virado para cima, o que impede que as bandejas corram e não nos permita ter uma folga para cambagem. Eu tive que desficcionar essa chapa, cortar ela, jogar a bandeja um pouco para o lado, alterar a cambagem original daquele carro, mantendo uma cambagem fixa, porque no caso daquela Ranger específica, eu acho que era 2010, 2008, ela não tinha uma regulagem de cambagem, então as bandejas superiores elas ficavam fixas. Eu tive que abrir, mantendo a roda reta, só que com um alinhamento fora do padrão original. O que eu consegui com isso? O carro ganhou a estabilidade que ele tinha quando a gente abriu o alinhamento, mas a roda só com o alinhamento, com a convergência ficava assim. E quando eu alterei a posição da bandeja, ela ficou reta. Eu consegui manter o carro instável em altas velocidades, fazendo curva, o cara viajava direto e parou de comer pneu, porque eu mantive a roda reta com o padrão de fábrica. Eu alterei a posição das bandejas originais, galera. É um negócio muito louco. Se você fala, o pessoal fala, como que você pode fazer isso? O carro na época tinha 40 mil quilômetros. Esse cara rodou até 160 mil sem comer pneu e com estabilidade incrível, fora do padrão de fábrica. É uma daquelas coisas que as pessoas que estão de fora não entendem. Mas ser mecânico, o cara tem que se virar, pessoal.
quem é mecânico tem que aprender a se virar, porque nem sempre a teoria funciona. Nesse caso, eu saí do padrão de fábrica, mantive o que era melhor para o carro e acabei melhorando aquele carro específico. Sim, se você colocar ele dentro da montadora para uma equipe de engenheiros, de técnicos, fizessem um laudo, eles poderiam dizer, não, pode ter uma torção no chassi, pode ter isso, pode ter aquilo. Eles teoricamente explicariam, teoricamente, o que estava acontecendo. Mas a questão é que na prática, o cara, ele estava com um carro que ele levou várias vezes para a concessionária, ninguém descobriu qual era o defeito. E o carro comia pneu ou era instável. Seguia padrão de fábrica, o carro não tinha estabilidade. Se ele fosse um cara da roça, não faria diferença, porque ele só andaria na terra. Mas ele era um cara que gostava de Ranger por causa do estilo do carro, mas ele queria pegar estrada com o carro. Então a gente teve que fazer esse trabalho, onde eu peguei as bandejas superior da Ranger, alterei a posição original delas, alterei o alinhamento, fiz com que o carro tivesse uma estabilidade muito legal e não comesse pneu. Esse é apenas um daqueles casos que a gente tem na oficina que nem sempre a teoria funciona, é a prática que resolve tudo. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixem um like aqui também. E um outro detalhe, tem canais aqui no YouTube, e eu tenho outros canais, tá, pessoal? Eu tenho esse canal Erickson Master que vocês estão assistindo. Eu tenho um canal onde eu falo de cães, eu tenho um canal de moto. Então, corre lá e dá uma inscrita nesses canais também para me dar uma força. Valeu, pessoal!